Quais são os principais indicadores, Pérez, que a gente pode recomendar no sentido de uma revisão da estratégia que a empresa esteja adotando, né? Como é que você nos orientaria a isso, né? Então, Danilo, os indicadores principais começam por aqueles usuais que a gente já conhece, que dizem respeito a quanto eu vou faturar, qual vai ser o meu volume vendido, qual vai ser minha distribuição numérica e ponderada, em que canais eu devo atuar, como eu vou estar cobrindo a minha carteira de cliente. E aí, quando a gente fala de cliente, já entra um detalhamento importante, porque a carteira de clientes é um dos maiores patrimônios que uma empresa tem, essa carteira ativa, e a gente percebe muito nos projetos que a gente trabalha que o devido cuidado e acompanhamento dessa carteira não acontece. Então, para que eu possa medir os indicadores que eu citei antes, faturamento, rentabilidade, distribuição numérica e ponderada, eu tenho que ter essa carteira equalizada, ou seja, é preciso discernir o que é cliente para uma empresa, e a gente faz isso em todos os projetos nos quais a gente trabalha. E cliente não é simplesmente aquele que compra e fatura. Cliente tem a ver com o turnover, com o giro médio do produto que a empresa realiza. Então, se uma empresa tem bens de consumo que giram mensalmente, bimensalmente, um cliente que comprou há 6 anos e não comprou mais não pode ser considerado cliente. Então, a gente faz esse discernimento, a gente limpa a carteira de cliente, a gente introduz um conceito que a gente chama de carteira líquida de cliente, ou seja, a gente acompanha, a partir da definição de quem é cliente, aqueles que deixam de ser e aqueles que são incorporados, para que o saldo final ele seja positivo, para que a empresa não veja que no final de determinado período ela tem menos clientes do que ela iniciou antes e com isso ela tenha mais dependência do que deveria. Então, esses conceitos que já existem, a gente aprimora na execução. Agregado a esses conceitos, os indicadores de performance dos clientes que a gente atende estão sendo cada vez mais exigidos. Os clientes das empresas, principalmente de bem de consumo, têm exigido que os fornecedores, que as indústrias, façam o que se chama de sell-out, ajudem a escoar o produto que foi vendido para eles. Então, para isso, indicadores que hoje existem estruturados no mercado auxiliam muito a entender como é que está o giro médio por rede, canal, produto, concorrência, como está o preço que está sendo praticado e assim por diante. Então, esses indicadores dos nossos clientes, além da necessidade de nós acompanhá-los para que nós possamos fazer a outra parte, que é o sell-in, é uma reivindicação que os clientes fazem hoje cada vez mais. Agregado a esses indicadores, também estão sendo incorporados e cada vez mais os indicadores relacionados à web. Então, hoje a empresa, quer queira ou não, ela tem uma exposição na web, pode ser ativa ou não, ela pode praticar comércio via web, ela tem que entender quem está acessando as suas redes sociais, ela tem que entender se é possível aplicar uma ferramenta de funil de vendas, por exemplo, para qualificar os acessos e converter em clientes. Ela tem que entender a possibilidade de trabalhar com plataformas de marketplace e como isso se mede e como isso dá retorno para ela. É importante acrescentar nos indicadores que eu falei aqui a questão da margem de contribuição. O preço médio praticado é uma referência, mas ele deixa de ser relevante se ele não for condicionado à margem de contribuição que ele está gerando. Num projeto que nós estamos trabalhando hoje, você sabe, a gente acompanhando o cliente, ele estava atingindo o preço médio que ele projetou, estava indo bem, e quando nós fomos comparar se esse preço médio estava trazendo a margem mínima para pagar os custos fixos da empresa, a gente descobriu que não. Não estava. E esse é um fato real que a gente está tendo agora. Corrigindo. Então, se a equipe e a área comercial não condicionar o preço que pratica a necessidade da empresa para pagar seus custos fixos, a margem de contribuição correspondente, isso não vai ocorrer. E para finalizar, eu acho muito importante que na questão dos indicadores, além de priorizar indicadores para a gente poder acompanhar, a gente enfatiza muito a questão de a gente acompanhar dentro do período certo, no timing de acompanhamento e análise dos indicadores. Fazer obituário hoje não vale mais a pena, ou seja, a gente observar que a empresa atingiu ou não o indicador depois do período transcorrido não é suficiente. A agilidade na mensuração e análise do indicador no transcorrer do mês, dentro do mês, fazendo com que a gente possa ter atividades corretivas para chegar nos indicadores, é fundamental.
Então, o timing e a velocidade fazem toda a diferença na gestão dos indicadores.